Então, pessoal, vamos continuar a aula de ontem. A gente estava começando a ver o problema de Sturm-Liouville, a aula de ontem, anteontem. A gente estava vendo o problema de Sturm-Liouville, né? Em que a gente vai tratar um operador diferencial como se fosse uma transformação linear, né? Ele é uma transformação linear. A gente discutiu um pouco, né, o que é um operador autoadjunto e as suas características, né? Quando você está pensando numa representação do tipo IJ aqui, né? Só que na prática a gente está trabalhando com operadores que a gente está chamando aqui de L, que nada mais são do que uma coisa do tipo P2, D2, DX2, mais P1, D, DX, mais P0. Tá certo? E aí você pode se perguntar, né, o que é esse cara aqui, quando pensado, né, como é que você relaciona aquelas contas que eu fiz ontem, anteontem, sobre operadores autoadjuntos e esses operadores diferenciais, e a resposta é simples, né? Esse cara aqui é a representação da sua transformação linear no espaço das funções, né? E a gente viu muito bem que a gente tem o espaço das funções f aqui, né? A gente pode, por exemplo, pegar a representação em termos de função, coisas que a gente fez, tá certo? E esse cara aqui é uma f de S, tá certo? Mas a gente viu, por exemplo, que a gente tem os polinomes de Legendre, né? Pegamos, por exemplo, funções definidas em menos 1 a 1. No caso do polinômio de Legendre, a gente descobriu que tinha uma base PL aqui, tá certo? Então a gente não precisa mais desse vetor visto como uma função. A gente pode calcular o quê? PL F, tá certo? Isso aqui a gente viu que vai ser uma coisa do tipo integral de PL de S F de S ds, tá? Menos 1 a 1. Tá certo, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse ponto de vista, eu tenho um conjunto contável, porém infinito, de componentes desse vetor aqui. Quando você olha o vetor na sua representação de função, ele aparece desse formato aqui como uma função de S, tá certo? Mas se você quiser pensar como um vetor próprio, né, onde você tem operadores desse tipo atuando, você tem que pensar em projeções do F numa base do seu espaço de Hilbert que você está trabalhando, entendeu? Então, se você pega esse mesmo operador diferencial aqui, é claro que você pode pegar esse operador diferencial atuando num certo PL aqui e com certo PL' aqui. Tá certo? Você sabe como esse cara atua numa representação DDX, ou aqui no caso DDS, tá certo? Então isso aqui vai ser simplesmente uma coisa do tipo integral ds PL' x L atuando em PL x aqui. Eu só troquei, bom, vamos botar S aqui só para ficar compatível com o que a gente está escrevendo aqui embaixo, tá? Mas tanto faz, tá, pessoal? É só S aqui e S aqui. Então, tá vendo? Para dois polinômios de Legendre, eu consigo calcular essa integral aqui. E para cada dois polinômios de Legendre, eu tenho um operador diferencial fixo, eu calculo essa integral, e isso me dá dois números, que são esses dois números aqui, ó. Só que em vez de eu ter agora só 3×3, 4×4, 5×5, como eu tenho infinitos polinômios de Legendre que eu posso colocar aqui, eu tenho infinitos elementos nessa matriz, tá certo? Por isso que essa representação deste operador é muito mais conveniente, muito mais compacta em termos de operadores diferenciais do que em termos de elementos de matriz, tá certo? Então a gente acaba, e como os espaços de dimensão infinita que a gente trabalha geralmente são espaços onde nós estamos interessados em operadores desse tipo, isso aqui descreveria para a gente objetos muito mais complicados do que a gente está interessado na prática, entendeu? E é por isso que eu falei dele ser autoadjunto, eu mostrei como você define uma representação adjunta de uma transformação T dada uma métrica G, tá certo? Só que agora a gente vai rever isso do ponto de vista direto do operador diferencial, sem ir para a representação matricial, tá certo? Tá claro o que a gente está fazendo? A minha ideia é o seguinte, como que eu mostro, vou tirar esse menos 1 daqui que ele está atrapalhando, como é que eu mostro que esse operador aqui, né, é autoadjunto no sentido de que ele pode atuar aqui e eu calcular a integral com esse outro PL, ou ele poderia atuar nesse PL aqui e eu fazer a integral com esse PL daqui, entendeu? Então eu preciso de alguma forma tirar o operador daqui e trazer para cá. Foi a continha que eu comecei a esboçar que eu ia fazer na aula passada, tá certo? Que é o que a gente vai fazer agora. É uma continha um pouco longa, mas ela instrui a gente em relação a vários aspectos do nosso problema, tá bom? Então vamos lá. Então isso aqui é só uma motivação e uma lembrança do que estava acontecendo, tá? Só pegar uma coisa.
Então vamos voltar aqui ao que nós estávamos fazendo na aula passada. L, Y é igual a P2, Y, duas linhas, mais P1, Y' mais P0. Tá certo? A gente vai focar num problema onde o nosso operador tem componentes aqui reais. Tá certo? Senão ficaria um pouco mais complicado, mas é factível também, tá bom? Bom, então eu quero saber justamente o que acontece se eu tenho F, ou botar, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu fiz F, L, G. Tá certo? Eu quero saber como é que é o efeito de eu atuar L no G e depois calcular o produto interno com F. Tá certo? Eu quero ver como é que eu posso fazer para transformar isso aqui em L atuando em F primeiro, depois produto com G. Tá certo? Em alguns lugares, essa notação aqui ela é escrita assim, tá? Eu boto o F aqui, barra aqui, e eu boto L dentro do cat junto com G. Tá certo? E eu quero saber se esse cara aqui é autoadjunto ou eu posso escolher o produto interno de forma que ele seja autoadjunto, ou seja, que isso aqui seja igual a L, F, G. Tá certo? Lembrando que se a gente quiser deixar bem explícito o que a gente está fazendo, esse produto interno aqui, ó, ele depende de um W, que a gente não especificou ainda, certo? E a gente vai usar o contrário, a gente não vai testar se o operador é autoadjunto, a gente vai ver o que a gente precisa escolher como W para que o nosso operador seja autoadjunto, tá certo? Está invertendo um pouco a ordem da lógica aqui. Beleza. Bom, quanto que é isso aqui? F barra LG. Isso aqui é integral. Eu não vou especificar ainda aqui o limite. Dx de F estrela, abre parênteses, P2G, duas linhas, mais P1G' mais P0. G. Tá bom? Tudo ok para todo mundo aqui? Bom, vamos avaliar os termos aqui, o que está acontecendo. Esse pedaço aqui do operador, vamos pegar o pedaço só P0 do operador. Esse pedaço é assim, eu tenho uma integral dx de f estrela que multiplica o produto da função P0 pela função g. Tá certo? Só que isso aqui é o produto de funções e um produto associativo. Então eu posso muito bem escrever esse negócio assim. Dx como P0 atuando em f vezes f estrela, depois vezes g. Tanto faz, né? O produto de números inteiros ou complexos, posso fazer do jeito que eu quiser. A única questão é o nosso asterisco aqui, né? Porque o asterisco é o fato de que essa função ela está no lado esquerdo aqui do meu produto interno, tá certo? Então, se eu estou primeiro atuando, se eu quero saber como é que é, primeiro o L atuando em F e depois o produto aqui, eu preciso primeiro ter o produto do L vezes o F e depois eu tenho que botar ele no lado esquerdo do produto interno. Ou seja, eu preciso tirar o complexo conjugado depois, certo? Mas como eu estou escolhendo P0, uma função real, o complexo conjugado dela é ela mesma, tá certo? Então eu posso botar um complexo conjugado aqui, tá certo? Ou seja, eu posso escrever isso aqui assim, dx de P0F, aí então o complexo conjugado do resultado do produto vezes G, tá certo? Então se o nosso operador diferencial não tivesse nada de diferencial nele, fosse só o P0, seria trivial, né? Todo operador multiplicação por função é um operador autoadjunto direto. Tá certo? Não impõe muitas restrições sobre o nosso produto interno. Na verdade, não impõe restrição nenhuma. E desculpa, aqui faltou o W, tá? Que é o produto do peso. Certo? O problema é que agora a gente tem esses operadores diferenciais aqui. E vai ser mais difícil eu tirar o operador diferencial daqui e colocar aqui do que simplesmente pegar o produto de uma função, que é o que a gente vai fazer. Tá bom? Então,
a gente vai fazer o seguinte. A gente tem essa expressão aqui. A gente vai primeiro avaliar esse primeiro pedacinho aqui. E a gente vai fazer como a gente começou a fazer na aula passada. F estrela, P2G, duas linhas W, vai ser escrito como sendo F estrela, P2G', W, linha, menos o termo que a gente está introduzindo ao fazer isso, né? Que é o nosso G', F estrela, P2, W, linha. Todo mundo concorda? Tá? É só fazer a integração por partes, tá? O pessoal gosta de chamar isso aí. Beleza. Então, eu posso fazer isso e posso fazer isso de novo, porque eu quero tirar todas as derivadas daqui. Eu não quero nenhuma derivada no meu G, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui dentro fazer a mesma brincadeira, tá certo? Eu quero esse cara aqui, então vai ficar assim, ó. F estrela P2G W, tudo linha. Esse que eu quero. Espera aí. Isso. Menos o termo a mais que eu estou introduzindo aqui, que é o meu G vezes F estrela P2W linha. Tudo isso aqui, linha, menos isso aqui. G', F estrela P2W linha. Tá certo? Bom, eu posso separar esse negócio aqui. Então eu tenho o seguinte. Esse cara aqui vai dar uma derivada segunda. F estrela P2G W, duas linhas, menos, ó, quando a minha derivada atuar aqui, esse termo aqui vai ficar igual a esse termo aqui, vocês concordam? Deixa eu ver se eu esqueci, não, pera um pouquinho. Espera. Esse é positivo, só um instante, está certo. Peraí. Ah, tá. Isso. Eu tenho esse cara aqui, só que eu quero tirar o linha de todos os Gs, tá? Então eu vou reescrever esse termo aqui de novo também. Então vai ficar assim, G, F, deixa eu fazer isso aqui, por partes. É que eu pulei um passo aqui, tá, pessoal? Só um instantinho. Linha, menos G, F, estrela, P2W, linha, linha. E esse cara aqui, ó, eu vou escrever assim, menos, aí a derivada total, que vai ser G, F, estrela, P2W, linha, linha aqui, mais o termo que eu estou introduzindo, que é esse cara aqui, né? Que vai ser o meu G, F, estrela, P2W, duas linhas. Tá certo? Né? E esse cara aqui, ele pode vir para dentro do parênteses, tá certo? E ele vai se juntar com esse termo aqui. Engraçado, cadê o fator de 2? Será que eu errei? Ah, tá bom. Já sei. Eu fiz uma coisa errada aqui, pessoal. Ah, tá. Peraí. Bom, vamos juntar esse cara aqui para cá, vai ficar assim. F, estrela, P2, GW, linha, menos duas vezes G,
F estrela P2 W linha, que é esse termo aqui, junto com esse cara aqui. Isso aqui, 2 linhas, mais o meu G F estrela P2 W 2 linhas. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, a minha integral original vai ficar assim. Esse cara aqui, eu escrevi desse jeito, derivada total menos o fator de 2, está certo. Aqui é só uma derivada, tá? Derivada. Então vai ficar assim, ó. F LG vai ser igual a integral de, abre colchete, isso aqui, ó, eu vou chamar, desculpa, isso aqui, esse cara aqui eu vou chamar de S, tá? Isso aqui tudo eu vou chamar de S. Tá certo? Vai ficar assim. S', tá certo? Porque tem essa linha aqui, mais G, que multiplica F estrela P2W. Tá certo? E aí que eu vou ter aqui menos, aí isso, mais F estrela P1 G' mais P0 F estrela G dx. Tá? Todo mundo acompanhou? Eu só separei uma derivada total, tá, pessoal? A única coisa que eu fiz com essa brincadeira aqui toda, eu separei uma derivada total e um termo que vai ter toda a derivada atuando onde está o F, tá certo? Mas vocês veem que é mais complicado do que eu queria, porque eu queria tirar a derivada do G e botar no F. Mas como o G multiplica não só o F, mas outras coisas, eu ainda preciso lidar com o fato dessas outras coisas estarem aparecendo aqui, entendeu? Beleza. Bom, esse pedacinho aqui eu também posso reescrever, né? Com uma derivada total menos um termo, tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Tá, esse aqui, isso, S0. Certo? Esse aqui é S0. Aqui vai ficar assim. F, LG vai ser igual a integral de S0'. Aqui vai ficar assim, ó, mais esse pedaço aqui, que vai ficar F estrela P1 G W' menos G F estrela P1 W', certo? É a derivada total desse cara aqui, menos a derivada do termo extra que eu estou tendo aqui, certo? Mais P0 F estrela GW, tudo isso aqui dx. Bom, esse cara aqui eu vou chamar de S1, certo? Então eu vou ter o meu S final, vai ser S0 mais S1, e vai ser como? É esse pedaço aqui. Qual deles? Embaixo. Esse aqui. Tem uma linha aqui. Aqui tem uma linha aqui. É porque a linha juntou junto com a chave que eu coloquei aqui, tá vendo? Mas tem uma linha aqui sim. Ah, mas no caso também não tem uma linha entre os colchetes, né? Quando o professor fecha o colchete, parece que tem uma linha lá. Tem uma linha aqui. Ah, tem também. Tem uma linha aqui também. Essa linha que é essa aqui, ó. Ah, Tá certo?
Então, finalmente, eu vou ter o que eu queria, que é o seguinte. Tá vendo esse termo aqui, ó? Quando ele entrar aqui dentro, isso, ele vai ficar assim. F estrela P2 G W linha menos 2 vezes G F estrela P2W mais esse pedaço aqui, que vai ser F estrela P1 W. Tá certo? A gente vai ter que voltar nisso daqui a pouquinho, tá bom? Então, isso aqui é o meu S completo, tá? E agora eu posso voltar para cá. Então, isso aqui vai ficar assim. F, L, G vai ser igual a integral de S linha mais, deixa eu ver, faltou algum termo aqui, né? Espera aí. Isso, aqui 2 linhas. E aí eu fiz esse aqui, né? Mais esse último aqui, esqueci de repetir esse aqui, tá? Então tem aqui mais G, F estrela, P2, W, 2 linhas. Bom? Então vamos lá. Mais G, F estrela, P2, W, 2 linhas, menos G, F estrela, P1, W, mais G, F estrela, P0, W, dx. Até aqui está todo mundo acompanhando? É uma continha um pouco chata, mas como eu falei para vocês, ela vai mostrar algumas coisas importantes para a gente. Então vamos lá. F, L, G vai ser igual a S mais. Aí vai ficar assim. F, 2 linhas, W, P2 mais duas vezes. Ó, você pegar a derivada segunda de alguma coisa, tá certo? Vai ser a derivada segunda de um dos fatores, a derivada de segunda do outro fator, que eu vou deixar junto, tá bom? A derivada segunda desse outro fator, mais 2 vezes a derivada desse vezes a derivada desse. Vocês conseguem ver isso? É a regra de Leibniz, né? Porque vai dar a derivada desse vezes a derivada desse, quando eu calcular a primeira derivada. E a segunda vai ter a derivada do outro, mais o outro com a derivada do 1, certo? Mais a derivada do outro 2 vezes. Tá certo? Ou seja, na prática, aquilo vai ficar assim, mais 2 vezes F' W P2 linha, mais F W P2 2 linhas. Tá certo? Isso. Agora eu vou abrir esse pedacinho aqui, que faltou linha. Esse aqui. Isso tudo multiplica G, né? E aqui tem a estrela. Tá certo? Deixa eu ver. Isso. Faltou o G. Ah, tudo bem, deixa assim. Tá? E o outro termo lá que vai ser assim, menos G, que multiplica. Aí vai ter F estrela linha vezes P1W mais F estrela P1W linha. Tá certo? Ok. Deixa eu ver.
foi aquele, e mais o meu último aqui, que eu vou botar aqui, mais G F estrela P0 dx, certo? Agora olha aqui, eu tenho esse primeiro termo que é o que eu quero que aconteça, tá certo? Que é simplesmente meu operador atuando só no F, ou seja, eu estou pegando o L tirando do G e botando no F, certo? As coisas que eu tenho agora aqui são extras, tá certo? Mas a gente pode combiná-las. Aqui eu tenho um termo de derivada primeira no F, tá certo? E eu tenho outro termo de derivada primeira no F aqui, tá certo? Faltou, claro, que aqui. Vou botar esse G aqui. Certo? Faltou o G do lado de fora, tá? Então eu tenho termos com derivada primeira do F, eu tenho esse e esse, derivada primeira do F, certo? E eu quero que apareça um termo só de derivada primeira do F, que é com P1, tá certo? Então como é que fica isso aqui? Integral. Aqui vai ficar S, linha, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu já tenho o que eu quero, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? O cara que eu quero é esse cara aqui, só que ele está com menos, tá vendo? E eu quero ele com mais. Porque lembra que o nosso operador é P2 derivada segunda, mais P1 derivada primeira, mais P0 derivada zero, tá certo? E aqui o termo que tem o derivada primeira no F, ele está aparecendo com menos aqui, certo? Então se eu somar e subtrair, esse termo fica com um fator de 2. Vocês concordam? Ó, deixa eu fazer aqui na prática. Mais G, que multiplica. Aí eu vou pegar esse meu primeiro termo aqui, que vai ser F estrela, duas linhas. Eu vou botar já mais assim, ó. P2, F estrela, duas linhas, tá certo? Esse primeiro termo aqui. Esse termo aqui, ó, eu vou somar e subtrair um termo igual a esse cara aqui, tá certo? E eu vou pegar o que eu somei e vou botar ele aqui. Vai ficar assim, ó. Mais P1, F estrela, linha, tá certo? E a gente já tinha visto que esse termo aqui, ó, ele permanece bonitinho, sem problema nenhum, né? Porque eu posso simplesmente trocar aqui a ordem do produto, tá certo? Vai ficar assim, P0 vezes F estrela, tá certo? E tudo isso multiplica W. Tá certo? Então eu usei esse termo, eu usei esse termo aqui, tá certo? Ou seja, eu usei esse 1 aqui, eu usei esse 1 aqui, tá certo? E eu fiz o seguinte, eu somei mais G, F, estrela, linha, P1, W, tá? E subtraí, ou seja, eu botei um fator de 2 aqui, tá bom? E esse cara aqui é o outro termo de 1, tá certo? Isso aqui tudo são os termos 1, tá certo? Tá dando para acompanhar, pessoal? Agora vamos pegar todo mundo que sobrou, né? Porque esse cara aqui sobrou, esse cara sobrou, esse sobrou, né? Vamos ver o que acontece. Bom, vamos pegar aqui esse 2 aqui, que é os caras que tem derivada, que tem F', tá certo? Ó, tá vendo? Os que tem 1 embaixo eu já usei. Todos os 1, 2, 3, 4 termos sobraram. 2 deles têm derivada primeira do F estrela, tá certo? Então eu vou primeiro escrever esses dois aqui. Vai ficar assim, G, que é a colchete, vai ficar assim, F estrela, linha, e ele multiplica o quê? Ele multiplica WP2, linha, que é isso aqui, menos isso aqui, menos WP1. Todo mundo concorda? Concorda com isso aqui? O outro, então eu usei isso aqui, é 2, são os termos 2, ou seja, esse é um dos termos 2 e esse é o outro termo do 2, tá certo? Mais os termos 1, que são os termos que não têm derivada, que é esse cara aqui e esse cara aqui. Mas olha que interessante, vai ficar assim, ó, F estrela,
que multiplica o quê? Esse cara aqui, que é W P2, duas linhas, menos, por causa desse menos está aqui, ó, menos W P1 linha. Tá certo? Deixa eu ver. Isso. Fechou, fechou, fechou e integrou. Então, ó, eu tenho duas coisas aparecendo que são independentes. Uma é uma derivada total, que eu preciso lidar com ela de uma forma, porque a derivada total, ela só vai depender dos extremos aqui, tá certo? Outra coisa são esses termos que vão envolver W, derivadas do W, tá certo? Que precisam ser integrados, não são derivadas totais, ou seja, precisa ser integrado mesmo, ok? Bom, mas eu quero que o operador seja autoadjunto. Tá? Como eu quero que o operador seja autoadjunto, eu quero que esse termo 2 e o termo 3, que são esses termos aqui, né? Esse aqui, junto com esse aqui, tá certo? Eu quero que os termos 2 e 3 sejam iguais a zero. O que de cara poderia ser uma preocupação para a gente, já que a gente tem uma coisa livre, que é o W. Né? Então, em princípio, eu tenho uma coisa livre, que é o W, eu preciso zerar duas equações. Mas se a gente olhar bem para essas equações aqui, uma equação é derivada da outra. Né? Essa equação aqui é a derivada dessa equação aqui. Tá certo? Ou seja, se nós impusermos que isso aqui é igual a zero, ou seja, se nós escolhermos que W P2 linha é igual a W P1, se a gente escolher que isso é satisfeito para W em todos os valores no intervalo que a gente está considerando, então eu posso derivar essa expressão e ela vai me dizer que W P2 duas linhas também é igual a W P1 linha. Tá certo? Ou seja, isso é suficiente para que termo 2 e termo 3 sejam zero. Ou seja, isso está me dando uma equação diferencial para W. O meu peso ele tem que satisfazer uma equação diferencial para que o meu operador seja autoadjunto. E a equação diferencial que ele satisfaz depende dos pesos que aparecem no operador. Ou seja, um certo operador ele induz um tipo de peso que é apropriado para que ele seja autoadjunto. Tá certo? Onde? Na última integral que o professor colocou do lado, você tem um entre parênteses, aí a gente multiplica tudo dado. Isso. Aí o professor não colocou um sinal, só uma soma. Tá, aqui é mais. Né? Porque esse primeiro termo aqui é esse cara aqui que é positivo, tá vendo? E ele tem até um fator de 2 aqui que eu deixei de fora, tá? Esse 2 aqui é esse mesmo 2 que aparece aqui, tá vendo? Por isso que tem um 2 aqui de fora que multiplica esse pedacinho com F', e esse 2 que é o que multiplica esse cara aqui, que é esse pedacinho aqui, que tem um sinal de menos aqui. Tá? Obrigado, eu tinha esquecido do 2 ali. Tá certo? E você viu que tem uma certa conspiração para isso aqui funcionar, né? Porque se qualquer outro, se eu tivesse um meio diferente daqui e aqui, um ser verdade não induziria verdade no outro. E as duas equações podiam ser inconsistentes e a gente simplesmente ia mostrar que não existiria nenhum W para que isso aqui fosse possível, tá certo? Aí talvez a gente tivesse que introduzir um tipo de produto interno mais complicado para poder abraçar esse tipo de possibilidade. Tá? Ok. Então, vocês estão satisfeitos com isso aqui? Né? Eu posso pegar essa expressão toda aqui e dividir por WP2. Vai ficar assim, WP2 linha dividido por WP2. Isso aqui é P1 sobre P2. Tá certo? O lado esquerdo é derivada do logaritmo natural de WP2. Isso aqui é P1 sobre P2. Tá certo? Eu posso integrar esse negócio aqui e obter o seguinte. Logaritmo natural de W
P2 dividido por W0 P2 0, onde 0 é o limite inferior da minha integração, vai ser igual a integral de P2 sobre P1 dx, tá certo? Desse, digamos, x0 aqui até a x. Vou botar a linha aqui. Ok? Ou seja, W vai ser igual a... Eu tiro o exponencial, multiplico, então vai ficar W0 P20 sobre P2 igual, vezes exponencial da integral de x0 a x de P2 de x', P1 de x' dx'. Tá certo? Então tem inclusive solução analítica para o meu peso. Uma vez que eu conheço o meu P2 e o meu P1, eu consigo calcular essa integral, né? Bom, com sorte eu consigo calcular essa integral aqui analiticamente, em termos de funções conhecidas, tá certo? E pronto, está resolvido o meu problema. Eu sei calcular o meu peso para que esse termo aqui e esse termo aqui sejam zero, tá certo? Para que eu tenha alguma esperança do meu operador ser autoadjunto, mas eu ainda preciso lidar com esse cara aqui, tá bom? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Cadê? Eu apaguei, né? O nosso S, ele é assim. Isso. O nosso S eu tinha escrito de uma maneira que não era muito conveniente, que era essa aqui. G, F, estrela, P2, W, linha, menos 2 vezes G, que multiplica F, estrela, P2, W, linha, tá certo? Mais G, F, estrela, P1, W, tá certo? Mas olha que legal, aqui eu sei que existe uma relação entre a derivada de WP2 com WP1, tá certo? Então eu posso me aproveitar disso para abrir esses dois caras aqui, ó, de forma que eu separe a derivada atuando aqui, da derivada atuando aqui, tá certo? Dos outros termos. Então esse meu S vai ficar assim. S vai ser igual a G. É por isso que estava ruim. Deixa eu ver só a melhor maneira de fazer isso, só um instante. Tá? Eu vou separar a derivada do G da derivada do resto, tá? Vai ficar assim. G' vezes F, não preciso do parênteses aqui. F estrela, P2W, tá certo? E aí outro termo vai ser a derivada desse cara aqui, mas é o mesmo termo que estava aqui, tá vendo? Por isso que aquele passo que eu fiz antes não precisava, que estava me confundindo aqui. Mas de qualquer forma vou ter esse segundo termo, vai ser a derivada agora atuando nesse pedaço aqui, que é G vezes isso. Mas subtrair desse cara aqui, tá certo? Vai ficar assim, menos G, F, estrela, P2W, linha, tá certo? Mais esse termo aqui. Mais o meu termo de... Tá certo isso aqui ou falta alguma coisa? Falta alguma derivada aqui. Quem é a derivada que falta? Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Mais P1W. Tá certo? Então, o meu S, ele vai ficar assim, ó.
G' F estrela. Essa derivada agora que eu vou fazer aquela separação que eu falei para vocês. Uma hora atuando no F estrela, uma hora atuando aqui. Certo? Então, eu vou pegar só a hora que ela atua no F estrela. Certo? Vai ficar assim. G' F estrela menos G F' estrela. Isso tudo multiplica o quê? P2W. Tá certo? Então, o que vai me sobrar ali? Vai me sobrar o termo em que a derivada atua no P2W. Vai ficar assim, menos G F estrela P2W linha, que é esse segundo termo da derivada aqui, mais esse termo aqui, mais G F estrela P1W. Mas a condição que eu impus lá atrás, para que aquele termo seja zero, né, o termo 2 e 3 seja zero, zera esse termo aqui também, ó. Porque tá vendo? Se P2W for igual a P1W, P2W' for igual a P1W, isso aqui vai ser igual a esse aqui e esse cara corta com esse. Tá certo? Então, a nossa integral ali vai ficar com uma coisa assim, ó. Vai ter uma integral, nosso produto, vai ser, cadê você? F, L, G, vai ser igual a S calculado em x0, tá? E vamos dizer que o limite superior seja x1 mais integral. Só que aquilo que a gente tinha escrito era justamente L atuando em F estrela vezes G, certo? W dx. Tá certo? Lembra? A gente tinha todos os operadores derivando em F, né, multiplicados pelos produtos. Tanto a derivada quanto as funções P0, P1, P2 são reais. Então, isso aqui eu posso tirar o complexo conjugado delas, numa boa, porque elas são iguais ao complexo conjugado delas. E pronto, eu tenho o que eu queria. Tá certo? Ou seja, F barra LG é igual a LF barra G mais S calculado x0 e x1. Tá certo? Então veja, a primeira hipótese que a gente fez, o primeiro arranjo que a gente teve que fazer no nosso produto interno, dizia respeito somente a W. Tá certo? Agora a gente vai fazer uma outra coisa importante também. Só que diferente de simplesmente escolher o W, que é dizer que esse termo de S é igual a zero. E dizer que isso aqui é igual a zero é dizer que isso aqui é igual a zero nos extremos. Tá certo? Ou seja, eu estou dizendo que G' F estrela menos G F estrela linha vezes P2W calculado em x0, x1 é igual a zero. Tá certo? Duas coisas podem acontecer. Na verdade, uma combinação complicada de duas coisas podem acontecer. Pode ser que o seu P2 seja zero aqui. Ou pode ser que o seu W já seja zero aqui, nos extremos. Se P2 ou W e ou W forem zero nos extremos, esses caras aqui podem ser qualquer coisa, contanto que sejam finitos. Não pode ser infinito, porque aí eu teria que ver se o limite na borda desse cara indo para zero é bem comportado com esse cara aqui. Mas como eu estou considerando o produto interno num espaço de funções, eu vou precisar impor essas condições para todas as funções do meu espaço de funções. Tá certo? Se nem esse cara aqui, nem esse cara aqui vão para zero nos extremos, aí eu tenho que fazer outra escolha. Eu tenho que dizer, por exemplo, que as minhas funções nos extremos são iguais a zero, por exemplo. Ou que a derivada primeira delas são iguais a zero. Mas isso é a mesma coisa de dizer que eu estou colocando uma condição de contorno tipo Neumann ou Dirichlet. Tá certo? Mas veja, pode ser ainda mais complicado que isso. Pega no caso que esse cara aqui é uma constante, por exemplo, nos extremos, né, que é igual nos extremos. Tá certo? Eu posso, por exemplo, usar isso aqui para dar um tipo de uma condição, como é que se diz?
Porque eu vou ter aqui isso calculado em x1 menos isso aqui calculado em x0. Se essa função for periódica em x1 menos x0, né, dá 0. Ou seja, se essa função S aqui, em S, se S de x foi igual a S de x1 foi igual a S de x0, ou seja, se S de x1 foi igual a S de x0, se ela tiver esse tipo de período aqui, se ela for periódica desse tipo, então isso aqui também vai ser 0, tá certo? Ou seja, vai existir uma infinidade de possibilidades aqui, tá certo? E essas possibilidades estão associadas à geometria do que você está trabalhando. Por exemplo, como eu falei, se for uma questão de condição de contorno periódica de funções colocadas num toro, aí você vai satisfazer essa condição de contorno de um jeito. Você fala, não, na verdade é uma condição, um problema de eletrostática com placas aterradas na borda, em que esses caras têm que ser 0 na borda. Aí satisfaz a condição de contorno de um outro jeito, entendeu? Na verdade não, na verdade eu quero que o fluxo de qualquer coisa que esteja entrando seja 0. Ou seja, a derivada na borda é 0. Ou seja, a derivada na borda é 0, dentro da derivada pode ser diferente de 0, mas a derivada só na borda é 0. E aí você tem uma outra classe de funções, entendeu? Então vocês veem que existe uma relação íntima entre o espaço das funções que você está trabalhando, o operador diferencial e o produto interno, tá certo? E geralmente para você especificar completamente um problema físico, você precisa especificar essas três coisas de forma consistente. Ok? Isso aqui está claro, pessoal? Como ideia geral, a gente vai ver exemplos, tá? Então, olha aqui. Eu posso, por simplicidade, pegar aquelas constantes lá, W0, e simplesmente escolher o meu W0 para tirar o P0, tá? O P20. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o meu peso, que é geralmente o que a gente faz, vai ser uma coisa 1 sobre P2 de x, tá certo? Exponencial da integral de x0 a x de P1 de x dividido por P2 de x' dx', tá certo? E vamos pegar aqui, por exemplo, o caso em que meu operador diferencial L é igual a D2 dx2. Quando o meu operador diferencial L é D2 dx2, quem é o meu P2? É 1, né? Quem é o P1? É 0, né? E quem é o P0? Não que importe. É 0 também. Então, para esse operador diferencial, as minhas condições... Esse P1 aqui é 0, então o exponencial de 0 é 1, eu tenho 1 sobre 1, e o meu peso é igual a 1. Por isso que quando a gente estudou o produto interno das funções de Fourier, a gente simplesmente colocou dx. A gente não botou um peso lá. Tá certo? Né? Lembra que a gente fez lá a integral da função, né, de Fourier, x, n, né, estrela, com m, né, dx. A gente não botou um peso aqui. Justamente porque o peso apropriado para esse operador diferencial é 1. Ou melhor, constante. Tá certo? Porque se não fosse se o peso não fosse 1, esse operador não seria autoadjunto no intervalo. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo simples. Vamos pegar um outro caso aqui. Deixa eu ver, acho que eu fiz. Lembra que a gente viu a função de Bessel, que era assim, ó, D2, né, o L para Bessel, D2 dx2, mais o P1 aqui, que é 1 sobre x d dx, e o meu P2... não, está errado. É que você vê errado. Menos 1 mais ni quadrado sobre x quadrado, tá certo? Que é o nosso P0. Tá? Nessa situação aqui de Bessel,
Lembra que a gente resolveu essa equação diferencial, a gente fez as continhas direitinho, ni, mais ou menos ni, se ni for, né, um número irracional qualquer, então você tem as duas raízes de Frobenius, a gente viu toda aquela coisa. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar o nosso peso certo? A gente vai ter W vai ser igual a... Aí nesse caso aqui eu deixo um W0 qualquer. O nosso P2 aqui, ó, é 1. O nosso P1 é igual a 1 sobre X. É isso. E o nosso P0 é igual a menos... Isso aqui não vai importar, né? Ni quadrado sobre X quadrado. Tá certo? Só que o que vai acontecer aqui? Vai ficar integral de exponencial de integral de x0 a x de 1 sobre x dx. Tá certo? Vocês concordam? Porque eu estou dividindo P1 por P2, né? Aqui eu vou botar uma linha aqui só para não confundir. Isso aqui dá log, então isso aqui vai ficar assim, ó. W0 exponencial de logaritmo natural de x sobre x0. Tá certo? Isso aqui vai dar W0 sobre x0 vezes x. Tá? Se a gente escolher o W0 igual a x0, por simplicidade, esse negócio aqui vai ser simplesmente x. Então, para você fazer o produto interno, na hora que a gente for estudar o produto interno de funções de Bessel, vocês vão ver que o peso que você tem que colocar para fazer a integral de duas funções de Bessel aqui e obter que ela é ortonormal, por exemplo, ortogonal, vai ser x aqui. Tá certo? Se você usar outro peso, este operador deixa de ser autoadjunto e aí as suas autofunções deixam de ter as propriedades de serem ortogonais, formarem base completa, tudo aquilo que é útil para a gente formar espaços completos de soluções para a gente. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Vou dar um outro exemplo aqui. Porque é um fresquinho que a gente acabou de ver, que são as funções de Legendre. Então a gente tem assim, 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2xy linha, mais um lambda qualquer y igual a 0. Tá certo? Aqui o meu P2 é igual a 1 menos x quadrado. O meu P1 é igual a menos 2x. E o meu P0 é igual a lambda. Tá certo? Bom, como é que vai ficar o meu peso aqui agora? W vai ser igual a 1 sobre 1 menos x quadrado, que é o P2. Tá certo? Vou deixar um W0 aqui para a gente escolher à vontade para a gente. Tá? Integral de exponencial de integral de P1, que é menos 2x, 1 menos x quadrado. Tá certo? Né? Tem um linha aqui e o quadrado aqui de x' de x0 a x. Mas veja, pessoal, o numerador é a derivada da interna do denominador. Tá certo? Então isso aqui nada mais é do que a derivada do log de 1 mais x quadrado. Tá certo? Ou seja, W vai ser igual a W0, 1 menos x quadrado, integral de quê? De logaritmo natural de 1 menos x quadrado dividido por 1 menos x0 quadrado. Tá certo? Só que veja, eu posso escolher esse cara aqui como sendo 1 menos x0 quadrado, esse cara vai cortar com esse aqui, então o meu W ele é igual a 1. Tá certo? Outra coisa importante... Não, deixa pra lá. Vou trazer isso não. Então você vê que o peso do nosso pronome de Legendre também é 1 aqui. Tá certo? Deixa eu ver só se eu quero falar isso.
vale a pena. Sobre P2, tá certo, aquele cara não muda. É que tem uma ambiguidade aqui, só que eu estou pensando se vale a pena abordar ela, porque ela pode aparecer nos problemas aqui para frente. Espera aí. Então, vou deixar ela para quando a gente for falar das funções associadas de Legendre, tá bom? Bom, então é isso, tá? Então o peso que a gente usa para os problemas de Legendre, tal como a gente começou, na verdade, se vocês se lembrarem, a gente construiu os polinomios de Legendre, supondo primeiro que a gente tinha um produto interno do tipo f estrela g ds, tá certo? De menos 1 a 1. E aí a gente fez o quê? A gente pegou esse produto interno e usou ele para ortonormalizar a lei de potência simples, né? De S elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, assim por diante. Tá certo? E a gente obteve os polinomios de Legendre. Mas a gente acabou de ver que o produto interno compatível com esse operador diferencial é, de fato, também W igual a 1. Tá certo? Aqui eu deveria chamar, talvez, a atenção de vocês do seguinte fato. A gente está obtendo um 1, mas é um 1 especial. Tá? Por que ele é um 1 especial? Porque se esse cara aqui estiver passando por mais ou menos 1, ou seja, se o intervalo contiver menos 1 ou mais 1, esse cara aqui ele não é exatamente 1, porque esse cara aqui vai explodir, esse cara vai explodir também, o negócio é mais complicado, entendeu? Então, basicamente o que ele está dizendo para a gente é que eu posso usar esse peso aqui, contanto que eu esteja considerando intervalos entre 1 e menos 1. Tá certo? Porque senão eu vou ter problema, né, nesse logaritmo aqui, passando por 0, ou esse 1 sobre 0 que pode aparecer aqui, tá bom? Então, muitas vezes, a maneira com que você chega em 1 é importante para você acompanhar se existe esse tipo de singularidade no que você está fazendo, ou seja, se existe uma hipótese implícita de que o seu intervalo não contém menos 1 em 1, aqui, por exemplo, tá bom? Professor, nesse caso a gente pode aproximar da leva dos pontos singulares regulares? Sim. Geralmente, quando você tem pontos regulares singulares, lembra que quando você tem um ponto singular regular, a sua solução lá pode ser uma solução de Taylor bonitinha, normal, mas pode ser que ela seja uma solução com um corte, aquele corte de ramificação, tipo raiz de x, entendeu? Esse tipo de solução, geralmente você não consegue fazer uma transmissão da solução através daquele ponto. No sentido que se você dá uma condição aqui inicial, digamos assim, você não consegue fazer a solução atravessar para cá e ter uma solução única para cá, justamente por causa da presença do corte, entendeu? Então, o que isso está dizendo para a gente é que o intervalo tem que estar entre pontos singulares regulares. Isso. Certo? Então, nesse caso, os pontos singulares regulares estão voltando aqui e mostrando para a gente que não faz sentido considerar coisas que atravessem pontos singulares regulares. Certo? Se você for pensar bem, olha a estrutura do que a gente está vendo aqui. É P1 sobre P2. Só que o P1 sobre P2 aqui, se você lembrar na estrutura do nosso dp, ele basicamente é o nosso L dividido por P2. Né? Porque o nosso dp a gente definiu de forma que aqui é sempre assim, d2 dx2 mais P1 sobre P2, o que a gente chamou de P1 lá atrás, né? dx mais d mais nada, P0 sobre P2. Tá certo? E a gente exige que os pontos singulares regulares são pontos onde você tem um polo simples aqui, né? Essa função aqui tem um polo simples. Mas se essa função tem um polo simples, o que acontece quando você integra um polo simples? Um polo simples é 1 sobre x. Quando você integra 1 sobre x, você encontra um log aqui. Entendeu? Então, esse polo esse 1 sobre P2 é justamente quem você dividiu aqui para encontrar o polo. Entendeu? Então, você tem um polo aparecendo aqui e aqui.
certo? Então, sim, tem uma ligação direta entre os pontos singulares regulares e os intervalos em que você consegue definir o seu produto interno de forma consistente. E com esse peso e tudo mais. Certo? Ok. Ainda tinha uma coisa que eu não sei se eu falo para vocês, espera aí. Não, acho que vai complicar muito, deixa eu falar. Okay. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora usar esse nosso conhecimento sobre o problema de Sturm-Liouville para encontrar uma classe de problemas onde as soluções ainda podem ser escritas de uma forma ainda mais simples, tá certo? Do que ter que parar e usar o método de Frobenius. Na verdade, é um curto-circuito no problema que você consegue encontrar soluções de cara sem precisar resolver mais Frobenius, sem precisar fazer nada, tá certo? Vale em algumas situações, não vale em todas, mas é importante saber como que isso acontece, tá bom? É uma conta um pouco longa, mas eu acho que dá pra gente começar hoje. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, a gente vai agora ver a fórmula de... Como é que escreve o seu nome? Rodrigues. Tá? Então a fórmula de Rodrigues, ela vai, a gente vai poder obter ela na seguinte situação. Eu tenho Por que eu mudei a notação de uma coisa para outra? Mudei. Tá. Bom, eu mudei a notação aqui, então eu vou tentar fazer a tradução e não errar, tá bom? Então, aqui a gente tem um P2, que multiplica Y duas linhas, mais um P1 Y' mais um P0 Y igual a zero, certo? A fórmula de Rodrigues, a gente vai conseguir deduzir ela nos casos em que o nosso P2 vai ser um polinômio de segunda ordem, tá certo? Ou seja, esse cara aqui vai ser escrito assim, alfa 0 mais beta 0x mais gama 0x ao quadrado sobre 2, tá certo? E o meu P1 vai ser o quê? Vai ser simplesmente alfa 1 mais beta 1x e o meu P0 vai ser igual a alfa 2. Tá? Lembra que a gente, de certa forma, resolveu um problema similar a esse, quando a gente falou que esse cara aqui era uma potência quadrada, esse é uma potência primeira e esse aqui é uma potência zero. Né? Que a gente usou aquele método em que a gente fala que y é simplesmente uma lei de potência e aí transforma esse problema num problema de uma equação de segunda ordem, de segundo grau, tá certo? Esse é uma extensão, de certa forma, desse problema, porque agora a gente não tem só o x quadrado no P2. A gente tem o x e o alfa aqui, tá certo? O que vai complicar um pouco a nossa vida, tá bom? Um pouco. Então, como que a gente faz para encontrar uma solução desse negócio aqui, dessa equação diferencial, sem resolver ela? Né? Então, a gente vai tentar trabalhar de trás para frente. A gente vai saber algumas coisas, a gente vai pegar algumas características que nós conhecemos dessa equação aqui, ou desse operador diferencial, e vai tentar trabalhar de trás para frente até a gente tentar montar a equação diferencial. Tá certo? Por isso que eu faço essa conta nesse curso, porque eu acho que é uma maneira tão diferente de fazer as coisas que vocês geralmente nunca viram. Então eu mostro uma vez para vocês terem mais uma coisa na lista de ferramentas que vocês conhecem. Tá? Então tá. Então eu vou partir de uma coisa que eu sei, que é o seguinte. W P2' é igual a WP1. Tá certo? Eu quero massagear essa expressão o suficiente até que ela se transforme na minha equação diferencial. Tá certo? Por quê? Porque parece que eu tenho alguma coisa que funciona aqui, tá vendo? Porque veja, eu tenho uma coisa tipo P2
e P1. Da mesma forma que eu tenho um P2 e P1 aqui. Aqui é uma constante. Então, qualquer coisa que eu conseguir colocar como constante aqui resolve o meu problema. Tá certo? Então, vamos lá. Né? Que é essa constante alfa 2 aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Pega essa expressão aqui, multiplica por P2, vai ficar assim. P2, W, P2, linha, aí vai ficar assim. W, P2, vezes P1. Tá certo? Bom, então tá vendo? Eu tenho a mesma coisa, eu tenho WP2, WP2. Aqui WP2 tem uma derivada, está multiplicado por P2. E aqui WP2 não tem uma derivada, está multiplicado por P1. Tá vendo que é parecido com isso aqui, ó? Tá vendo que eu tenho P2 vezes uma coisa com uma derivada, que no caso é Y'. E aqui eu tenho P1 vezes uma coisa com uma derivada a menos, que é só o Y', né? Então parece que eu tô, como é que se diz? Partindo de um bom lugar, tá bom? Aqui a gente vai se valer do seguinte fato. O que acontece quando eu derivo um polinômio de primeira ordem n vezes? Se n for maior que 1, dá zero, tá certo? Então eu uso esse conhecimento para poder calcular derivadas enésimas disso aqui, tá certo? Porque quando eu calcular a derivada desse cara aqui, eu vou ganhar constantes, que é justamente esse último termo que eu tenho aqui, que é o termo que eu preciso que apareça para que eu consiga, digamos, reorganizar essa estrutura aqui até eu voltar para a equação que eu tinha, tá certo? E isso vai, então, depender completamente do fato de que esses caras aqui são polinômios, tá certo? Então, vamos lá. Eu posso pegar essa expressão aqui agora e multiplicar por... É isso que eu fiz... P2 elevado a n menos 1, tá certo? Vai ficar assim. P2, W, P2, linha, P2, n menos 1, tá certo? Eu só multipliquei esse cara aqui de cima por P2, n menos 1, tá certo? E aqui vai ficar assim. W, P2 elevado a n, P1. Tá certo? Mas veja, antes eu tinha o quê? Eu tinha uma coisa e depois ela se repetia, com uma derivada menos. Certo? Tá vendo que eu tenho uma coisa parecida aqui, ó? Eu tenho uma coisa e ela está quase se repetindo aqui. Mas aqui eu tenho, digamos, uma coisa tipo elevado a n, derivado uma vez, que me dá esse termo daqui. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e vou reescrever da seguinte forma. Deixa eu ver. P2. W. P2 elevado a n. Linha. Tá certo? Menos n menos 1. Aqui vai ficar W. P2 elevado a n. É isso? Não. Isso. P2 linha. Todo mundo concorda? W. P2 elevado a n. P1. Tá certo? Só depois que eu multipliquei, eu calculei a derivada total menos a derivada desse termo extra aqui. Vai dar P2 derivada, vai cair o n menos 1, vai ficar P2 elevado a n menos 2, tá certo? Vezes P2 linha, só que eu vou ter esse P2 daqui e esse P2 daqui, que vão se juntar no meu P2 elevado a n menos 2, vai ficar menos 1, menos 0, tá certo? E eu vou ter isso aqui. Agora eu vou jogar o termo negativo para o outro lado e vou ficar assim, ó. P0, W, P0, P2 elevado a n, linha, vai ser igual a W, P2 elevado a n, né? Que é esse vezes esse e esse vezes esse.
e botar o resto em evidência. Vai ficar assim. P1 mais N menos 1 P2'. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se é isso que eu quero. Isso. Tá? Então veja. Eu botei um N aqui em evidência. Eu botei um N na potência. Ok? E continuei com a mesma estrutura. Eu tenho esse termo aqui com P2 e esse cara aqui não mais com P1, mas a derivada de P2 é um polinômio de primeira ordem. Então aqui continua sendo um polinômio de primeira ordem como um todo. Tá certo? Agora, o que acontece se eu fizer uma derivada desse negócio aqui? Se eu derivar isso em relação a x, né, o argumento, n... Deixa eu ver só, deixa eu contar aqui rapidinho. Isso vai ser uma derivada. Eu vou derivar n mais uma vez. Eu vou derivar isso aqui m mais uma vezes. Tá certo? Como é que acontece quando eu pegar esse cara aqui e derivar uma vez? Vai ter assim, uma coisa assim, ó. P2', né? W, P2N', mais P2W, P2N, duas linhas. Tá certo? Se eu derivar mais uma vez, eu vou ter o termo que vai ser assim, ó. P2, duas linhas. Tá certo? W, P2N', mais P2, esse cara aqui. Peraí. Isso. Eu derivo esse cara mais uma vez. Aí vai ter esse vezes esse cara aqui, que vai ser quando a derivada segunda atua aqui, vai ficar assim. Mais duas vezes P2, W, P2N', só esse aqui mesmo, tá certo? Mais a derivada atuando aqui, aí sim vai dar o mesmo termo, W, P2N, duas linhas, tá certo? Mais a derivada com três linhas, mais o termo com três linhas aqui, mais P2W, P2N, três linhas aqui. Tá certo? O que eu fiz? Né? Eu pego esse termo aqui, derivo uma vez, obtenho isso. Derivo duas vezes, obtenho esse cara aqui. Se eu derivar mais vezes, eu vou ganhar termos novos. Porque o termo novo que está aparecendo é porque está aparecendo aqui, o P2. Aqui só aparece P2, aqui aparece P2', aqui aparece P2 duas linhas. Se eu derivar mais uma vez, teria que aparecer o P2 três linhas. Tá certo? Só que eu não tenho P2 três linhas é igual a zero. Ok? Então não aparece mais termo novo nenhum, só o número de linhas aqui que vai mudando. Em cada um desses termos. Tá certo? Deixa eu pegar isso aqui. E agora a gente tem que contar esses termos. Tá bom? Ou seja, eu vou chamar esse cara aqui, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso, eu vou chamar esse cara aqui de U, tá? Então eu vou ter uma coisa que é assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ter assim, ó. P2U', tá certo? Se eu derivar esse cara aqui, deixa eu ver se é o que eu quero, só um segundo. Se eu derivar isso aqui, m mais uma vez, o que acontece? Eu tenho o termo em que todas as derivadas atuaram aqui. Tá certo? Só ver se eu não estou fazendo besteira. Isso.
eu tenho o momento em que todas as derivadas atuaram no U. Então isso aqui fica assim. P2, U, derivado M mais 2 vezes. Vocês concordam? Agora, quantas vezes vai aparecer o termo que a derivada atua aqui uma vez só? Vocês conseguem contar? Vai ficar sempre assim, né? P2, linha, U, linha, é o primeiro termo. Mais P2, U, duas linhas. Mas aí esse termo é o termo que a linha vem para cá. O termo que a derivada vai atuar aqui vai ser um P2 linha, 2, U, duas linhas, mais todos os outros. Tá vendo? Mais o P2 linha, U, 3 linhas, mais todos os outros. Vocês concordam? Então, esse cara aqui, ele atua aqui M mais uma vezes. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar M mais 1 vezes P2 linha, U, deixa eu ver, vezes U elevado a M mais 1. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Deixa eu ver se consigo explicar de uma maneira melhor. Só um segundo. É que tem uma maneira de escrever isso em termos de coisas que vocês estão acostumados. Eu estou tentando lembrar como é que faz. Espera só um segundo. É que na prática é isso aqui, né? Você tem isso aqui derivado 0 vezes, é P2U'. Aí depois, o próximo é P2', U' mais P2U, duas linhas. O próximo é P2... Deixa eu organizar do outro jeito aqui. Vou fazer assim. P2U, duas linhas, mais... Não, linha... mais P2U, duas linhas. Tá certo? Se eu derivar mais uma vez, vai ficar assim. P2 linha. Tá vendo? Eu vou pegar esse cara daqui para frente e vou pegar esses termos que vão ter o P2 linha uma vez só, eles só vão poder emergir desses caras aqui. Né? Ou seja, porque se a derivada atuar no P2, vai ficar 2 linhas. Então, eu quiser pegar só os caras que tem um P2, uma linha só, eu pego agora o termo que o cara vai estar aqui. Tá certo? Claro que eu vou ter o P2, duas linhas, mais U', mais o outro termo aqui, P2 linha, U, duas linhas. Espera aí que eu estou falando alguma besteira, então, espera aí. P2U, 3 linhas, espera aí. Um segundo. É isso, P, linha, aparecendo mais uma vez. Se eu derivei 0 vezes é isso, eu derivei uma vez, dá isso aqui. Se eu derivei duas vezes, dá isso aqui. Eu estou errando alguma coisa? Não. Aqui é vezes.
Espera um pouquinho que eu estou fazendo uma bobagem. Isso. Tem uma maneira fácil de fazer isso, de pensar isso. Só estou tentando lembrar aqui. Eu achei que estava evidente aqui, mas não estava tão evidente não. Derivada aí mais uma vez. O primeiro termo é fácil de ver, né? Quando as derivadas atuam só no cara, fica daquele jeito ali. Por que é n mais 1 e não um termo mais complicado, né? Porque aqui a gente viu que eu tenho 0 termos dele, porque eu calculei 0 derivadas. Tudo bem. Se eu calculo uma derivada, eu tenho um fator de 1 aqui, que é esse cara aqui. Espera, tem uma coisa errada aqui. Não, tem nada de errado. Isso. Se eu calculo a próxima derivada, eu vou ter o termo ali e o termo aqui. Claro. Mas é exatamente o que tinha que acontecer. Nesse termo aqui de duas derivadas, ele vai aparecer duas vezes. Que é justamente quando a derivada atuou aqui primeiro e depois quando a derivada atuou nesse outro termo aqui. Oi? Isso, porque esse termo aqui ele se repete aqui com a derivada segunda. Esse termo aqui, ele vai também se repetir com a derivada segunda. Oi? Não, é mais simples que isso. Porque esse coeficiente aqui, veja, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, porque aparece um aqui e outro aqui. O próximo termo vão surgir de quais lugares? Dos dois que já tinha e do outro novo. Que esse aqui é o único. Quais são os termos que podem dar um termo com P2 uma linha? É os que já tem P2 uma linha, quando a derivada atuar no U, mais o outro termo. Aí vai aparecer, né? No que diz respeito a esses termos, você vai ter o quê? Você vai ter, na próxima derivada, P2 linha, U 3 linhas, que é esse termo daqui para cá, né? Mais uma derivada. Esse termo aqui vai ficar mais P2 U 3 linhas. E esse é o único termo que pode dar de novo para a gente um cara desse tipo aqui. Então ele vai vir para cá, P2, linha, U 3 linhas. E claro que vai sobrar um termo que vai ser P2, U 4 linhas. Né? Então aqui o fator vai ser 3. Está vendo que vai aparecer 1, 2, 3 vezes. Se eu fizer mais uma derivada, esse termo de 3 continua, quando a derivada atuar no U, tá certo? E o outro termo que tem o P2, que sem derivada nenhuma, vai fornecer mais 1. Toda vez que você deriva, soma 1 no coeficiente. Tá certo? E é por isso que você tem isso aqui. Porque eu derivei n mais uma vezes. Tá certo? O próximo é mais complicado. Eu devia ter relembrado essas coisas antes da aula. É que tem uma maneira bem mais simples de ver isso. E agora não está me vindo à cabeça. Porque é a mesma coisa, só que agora os sistemas vão se multiplicar, porque agora os termos com as derivadas segundas aqui, eles vão ter duas fontes, entendeu? Então o coeficiente vai ser diferente, vai ser m vezes m mais 1 sobre 2. Agora como é que eu vejo isso?
Porque se eu não me engano, como é que é? Né? Binômio de Newton. E eu acho que a fórmula da derivada enésima também segue a mesma coisa. Certo? Porque, ó, quando a gente faz esse negócio aqui, você tem a potência, vem toda para o A ou toda para o B. É como se você pegasse a derivada do produto e a derivada atuando só no primeiro termo do produto ou no segundo termo do produto. Tá certo? Você vai ter uma hora que a derivada atua só no A, que a derivada atua no A uma vez e no B n menos uma vezes. Tá certo? E isso vai acontecer N vezes, tá certo? Então, se você pegar a fórmula do binômio, ela é a mesma fórmula que você aplica quando você tem assim, ó, FG derivado N vezes. Tá certo? Isso aqui, depois eu acho que tem uma prova bem simples isso aqui, tá? Isso aqui é L de 0 até N, de F derivado L vezes, G derivado N menos L vezes, e é o binômio de Newton. Tá certo? E isso aqui, eu posso ter o termo que eu vou ter derivada zero aqui, então vai ficar assim, F derivado zero vezes, e aí aqui vai ter G derivado N vezes, N aqui, que é igual a 1. Tá certo? Mais o termo F derivado uma vez, G derivado N menos uma vez, tá certo? E aqui vai ser o binômio N menos 1, N. Né? E se vocês lembrarem disso aqui, esse cara vai ser assim, N fatorial dividido por N fatorial, e aqui era o L menos N fatorial, tá certo? Se o nosso L é igual a N menos 1, então vai ficar... Peraí... É N menos L, claro. N menos L fatorial. Então, se o nosso L for N menos 1, vai dar 1 aqui e aqui vai dar N. Tá certo? Porque esse cara aqui vai ficar... Aqui é L. L fatorial, tá vendo? Então, ó, vai ser N fatorial dividido por N menos 1 fatorial, e aqui vai ser N menos 1, N menos N menos 1, que vai ser 1 fatorial, que é 1, tá certo? Então, esse cara aqui dá N. Então, esse fator aqui, ó, é N, certo? O próximo termo vai ser como? Vai ser F derivado duas vezes, G derivado N menos duas vezes, tá certo? E aqui o binômio vai ser N menos 2, N. Tá certo? Só que esse aqui, ó, é como? Esse cara aqui vai ser N fatorial dividido por N menos 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a N que multiplica N menos 1 dividido por 2 fatorial, que é 2. Tá certo? Então, quando eu aplicar a derivada aqui, ó, o próximo termo aqui vai ser o termo em que tá vendo? Eu estou derivando m mais uma vezes, tá? Então, meu n ali é m mais 1. Certo? Então, o fator que vai aparecer aqui vai ser assim, ó. m mais 1 sobre 2. E aqui sim, o P2, duas linhas, o m. Tá certo? É um tipo de fórmula útil de ter na cabeça, tá? Às vezes dá para usar para fazer algumas coisas interessantes. Quando você quiser calcular derivadas enésimas de alguma coisa. Vocês acompanharam isso aqui, pessoal?
Ok. Então, ó, eu derivei o lado esquerdo, tá? M mais uma vezes. E eu posso fazer a mesma coisa para o lado direito. Quer dizer, se eu derivei esse cara M mais uma vez, eu tenho que derivar esse cara aqui M mais uma vez também. Só que agora eu tenho que lembrar que esse aqui é um polinômio de ordem 1. Então ele só aceita uma derivada. A segunda dele já é 0. Então é mais fácil. Ok? Então isso aqui vai ser o lado esquerdo, né, da nossa expressão. E isso aqui tudo vai ser igual à derivada M mais 1 do lado direito. A derivada M mais 1 do lado direito vai ficar U elevado a M, tá certo? Ou seja, quando a derivada toda atuar aqui, vai ser, tá vendo que esse cara com P2, espera aqui, esse cara eu chamei de U, então esse cara aqui vai ficar M mais 1, tá certo? Vezes aquele polinômio, P1 mais N menos 1, P2', tá certo? Mais M mais 1, U elevado, U derivado M vezes, e esse polinômio P1 mais N menos 1, P2', tá certo? Então, ó, eu tenho U, M mais 2. U, M mais 1, U, M. O coeficiente do M mais 2 é o P2, tá certo? O coeficiente do M mais 1 ele é ruim, porque ele é P2', mas é um polinômio de primeira ordem. O coeficiente do M é uma constante, porque é a derivada segunda do P2. O lado direito, a mesma coisa, eu tenho a derivada do primeiro, eu tenho o M mais 1 vezes um polinômio de primeira ordem, tá certo? Que tem o P1 aqui que eu quero que apareça. E mais o M que tem a derivada aqui, eu tenho a derivada segunda, primeiro do polinômio de primeira ordem, que é um polinômio de ordem 0. Então, uma constante aqui de novo. Então, pelo menos o arranjo de polinômio de segunda ordem vezes o termo, vezes o termo de derivada segunda, o polinômio de primeira ordem vezes o termo de derivada primeira, e o polinômio de ordem 0 vezes o último termo, eu já tenho, tá certo? Então, eu vou rearranjar isso aqui, vai ficar assim. Eu vou chamar esse cara aqui agora de Z. Desculpa. Eu vou chamar esse cara aqui de Z, certo? Então vai ficar assim, P2, Z duas linhas, mais, aí eu vou pegar o Z' que aparece aqui e ali, vai ficar assim, abre colchete, M mais 1, P2', menos P1 mais N menos 1, P2', tá certo? Que multiplica Z'. Tá ok? Mais o que eu vou juntar todo mundo aqui, que são os caras de ordem 0. Então, esse cara aqui vai ser M, que multiplica M mais 1 sobre 2, P2, duas linhas, e esse que foi para o outro lado, né, ficou menos M mais 1, P1 mais N menos 1, P2', linha. Tá certo? Isso aqui tudo multiplica Z igual a 0. Tá? Então, ó, parece que a gente está se aproximando do que a gente quer. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. Ok, tá. E esse último termo, o M mais 1, fica em evidência, tá certo? M sobre 2, P0 duas linhas, menos... Ok, tá certinho, tá? Então, pessoal, então você vê que a gente está quase lá. Não pode não parecer, mas a gente está quase lá, tá bom? A gente tem que transformar essa equação aqui de forma que esse termo já está certo, mas esse termo está errado. Mas ele tem um cara que está com P1 Z' ali, está com sinal errado ainda, a gente tem que ajeitar ele, tá certo?
Então, a gente ainda precisa fazer mais uns 2 truques para transformar isso aqui tudo em P1, tá certo? E a gente vai encontrar um certo P0 aqui, tá certo? E aí vai ser bastante importante a discussão da constante que a gente vai encontrar lá, tá certo? Porque é ela que vai dar o espectro do operador, tá certo? Que é muito mais fácil encontrar assim do que se vocês tentarem encontrar esse espectro estudando as soluções de Frobenius diretamente, tá certo? Esse aqui te dá uma maneira mais rápida de chegar no resultado. Certo? Porque já estamos incorporando aqui todos os critérios de regularidade da função, que ela tem que ser ortogonal dentro do intervalo e assim por diante, tá certo? Mas a gente termina isso na próxima aula.